Ele é a personificação da perfeição humana. Um jovem carismático, educado, dono de uma beleza quase angelical, voz mansa e uma inteligência fora do comum. Por onde passa, desperta fascínio, admiração e uma confiança quase imediata. As pessoas olham para ele e enxergam um verdadeiro anjo. Mas por dentro, existe um vazio tão profundo que é difícil dizer onde termina o ser humano e começa o monstro. Se existisse uma personificação do abismo, ela provavelmente teria o rosto de Johann Liebert. Um homem capaz de olhar nos olhos da humanidade e convencer qualquer um a caminhar em direção da própria destruição. Mas afinal, Johann nasceu um monstro ou ele foi transformado em um? Sejam muito bem-vindos a Kazimalab. Se você ainda não deixou o like, já aproveita para fazer isso e se inscreve no canal, porque hoje a gente vai mergulhar na mente de um dos personagens filosóficos e fascinantes dos animes, Johann Liebert. O Johann não se tornou um monstro por acaso. A história dele começa no coração de um dos experimentos mais sombrios da ficção. Ainda criança, ele e sua irmã gêmea, Anna, acabaram envolvidos em um experimento eugenistas da antiga Alemanha Oriental. Mais tarde, o Johann foi levado para o Kinderheim 511, um orfanato secreto criado para destruir a individualidade das crianças. O objetivo era simples e cruel: apagar a memória, eliminar a empatia e transformar os seres humanos em ferramentas perfeitas. Existe um conceito que ajuda bastante a entender o que aconteceu com Johann, a teoria do apego, desenvolvida por John Bowlby. Segundo Bowlby, os primeiros vínculos afetivos da infância são fundamentais para a construção da identidade, da confiança e da forma como enxergamos o mundo. A mente de uma criança é como uma folha em branco, pronta para ser preenchida por amor ou por trauma. Quando alguém cresce sem afeto, sem identidade e ouvindo que sua vida não vale de nada, as consequências podem ser devastadoras. Muitas vezes, os monstros que a sociedade mais teme são fruto das próprias cicatrizes que ela ajudou a criar. Em Kinderheim, Johann fez algo que parecia impossível e até impensável. Sem usar a violência, sem levantar um único dedo, ele manipulou crianças e adultos apenas com palavras. Aos poucos, colocou órfãos e monitores uns contra os outros, até que o lugar inteiro se mergulhou em um massacre. Enquanto todos se destruíam, Johann apenas observava em silêncio. Talvez aquele não tenha sido o nascimento de um monstro, mas foi o momento em que o mundo o conheceu e começou a enxergá-lo como um. O que torna Johann tão assustador não é uma aparência monstruosa, dentes afiados ou algum jeito intimidador. É justamente ao contrário. Ele parece bom demais para ser verdade. Educado, calmo, sempre com um sorriso gentil e uma postura impecável. Johann conversa com idosos, demonstra carinho por crianças e conquista a confiança de empresários, policiais e até mesmo de políticos em poucos minutos. Onde passa, as pessoas enxergam alguém incapaz de fazer qualquer mal a elas. E talvez seja exatamente isso que o torna tão perigoso. Na criminologia, existe um conceito criado pelo psiquiatra Harvey Cleckley no livro The Mask of Sanity, chamado Máscara de Sanidade. A ideia é bem simples. Algumas pessoas conseguem esconder um enorme vazio emocional atrás de uma aparência completamente normal. São educadas, inteligentes, carismáticas e sabem exatamente como agir para ninguém desconfiar delas. É difícil não olhar para Johann e lembrar desse conceito. Mas tem outro detalhe que ajuda a explicar por que tanta gente cai na conversa dele: o efeito Halo. Esse é um viés da nossa mente que faz a gente associar características como beleza, educação, inteligência ou até mesmo a simpatia como um bom caráter. Em outras palavras, quando alguém passa uma primeira boa impressão, a gente tende a acreditar que essa pessoa também é honesta, confiável e bem intencionada, mesmo sem ter motivo para pensar isso. E o Johann entende esse mecanismo como ninguém. Na vida real, a gente costuma associar o mal a rostos fechados, comportamentos agressivos ou a pessoas claramente suspeitas, mas a realidade nem sempre funciona assim. Muitas vezes, quem mais desperta confiança é justamente quem menos questionamos. Johann nos lembra de uma verdade desconfortável: o mal raramente se apresenta como mal. Na maioria das vezes, ele veste um sorriso, fala com gentileza e faz questão
questão de parecer alguém com quem você confiaria de olhos fechados. Se a gente levasse Johann para uma análise de perfil criminal, provavelmente encontraríamos traços associados à psicopatia combinados com um niilismo profundamente destrutivo. Mas o que realmente faz dele um personagem tão assustador é que ele não deseja aquilo que o move a maioria dos vilões. Como assim ele não deseja aquilo que move a maioria dos vilões? Johann não quer dinheiro, Johann não quer poder, não quer conquistar o mundo, não busca reconhecimento e nem vingança. Então, o que exatamente ele quer? O que o move? O que ele deseja? Aí tá um grande ponto. Nada. Ele simplesmente não vê valor em nada. E justamente por isso, ele se torna quase impossível de se controlar. Afinal, como você ameaça alguém que não tem medo da morte? Como você manipula alguém que não deseja nada? Outro aspecto impressionante é a forma com que ele compreende as pessoas. Johann demonstra uma empatia cognitiva extraordinária. Ele lê emoções, inseguranças e desejos com uma precisão quase cirúrgica. Ele entende exatamente o que cada pessoa precisa, não para ajudá-la, mas para levá-la ao próprio abismo. E vale lembrar também que isso não é um diagnóstico psicológico. Johann é um dos personagens de ficção criado para explorar essas questões filosóficas e psicológicas, levá-las ao extremo. O objetivo aqui é usar esses conceitos como uma ferramenta de interpretação, não como uma avaliação clínica. E para fechar, talvez o mais assustador seja que Johann parece não possuir uma identidade própria. Em muitos momentos, ele se comporta como um espelho escuro, não impõe quem ele é, apenas reflete os medos, os traumas, a escuridão que já existia dentro das outras pessoas. E quando elas encaram esse reflexo, elas simplesmente acabam se autodestruindo. Como Johann consegue fazer as pessoas tirarem a própria vida ou cometerem crimes terríveis sem recorrer à força física? A resposta disso está na forma como ele manipula as pessoas. Johann pratica uma espécie de engenharia social predatória. Antes de agir, ele observa, escuta com atenção, conquista a confiança da vítima e identifica aquilo que ela tenta esconder do resto do mundo. Um trauma de infância, uma culpa que nunca foi superada, um segredo vergonhoso ou uma dor que nunca cicatrizou. É quase como se fizesse um profiling, um tipo de perfilamento comportamental usado na criminologia para entender motivações, padrões e vulnerabilidades. Depois disso, ele não precisa nem ameaçar, nem dar ordens. Ele apenas alimenta aquela ferida. Em muitos momentos, essa manipulação lembra uma espécie de gaslight existencial. Johann faz a pessoa duvidar do próprio valor, da própria história e até do sentido de sua própria existência, como se continuar vivendo deixasse de fazer qualquer diferença para aquela pessoa. Com poucas palavras, faz a vítima enxergar o mundo pela pior perspectiva possível. Aos poucos, a esperança desaparece, a culpa aumenta e o desespero toma conta. No fim, a pessoa acredita que está tomando a decisão por conta própria, mas todos nós sabemos que cada passo que essa pessoa tem dado já havia sido cuidadosamente calculado por Johann. E talvez seja justamente isso que torne sua manipulação tão assustadora. Ele não empurra ninguém para o abismo, ele faz a pessoa acreditar que pular foi escolha dela. Isso também deixa uma reflexão interessante para a vida real. Pessoas manipuladoras dificilmente começam impondo suas vontades. Na maioria das vezes, elas primeiro conquistam a confiança, entendem nossas vulnerabilidades e aos poucos passam a influenciar a forma como pensamos. Por isso, conhecer suas próprias feridas, aprender a lidar com elas, também é uma forma de proteção. Uma das metáforas mais marcantes de Monster é o livro infantil O Monstro Sem Nome, que acompanha Johann desde a infância. A história fala de um monstro que viajava pelo mundo em busca de um nome. Ele acreditava que, sem uma identidade, ele simplesmente não existia. Para conseguir esse nome, ele entrava na vida das pessoas e passava a viver como elas. Mas sua fome era tão insaciável que, pouco a pouco, ele acabava consumindo tudo que encontrava pelo caminho. O mais incrível é que sim, no fim da história, o monstro finalmente consegue um nome. O problema nisso tudo é que já não restava ninguém vivo para chamá-lo por ele.
Essa fábula funciona como um espelho da própria existência de Johann. Ao longo da história, ele assume diferentes nomes, ele assume diferentes rostos e diferentes vidas, como se estivesse tentando descobrir quem ele realmente é, mas quanto mais ele tenta preencher esse vazio, mais destruição deixa para trás. É justamente daí que nasce o chamado suicídio perfeito, um plano para apagar todos os rastros, como se Johann jamais tivesse vivido. Para ele, se ninguém lembrar do seu nome, então sua existência nunca teve significado. No fundo, Johann não quer apenas desaparecer, ele quer provar que a identidade humana é tão frágil que pode ser apagada sem deixar rastro absoluto. Toda a história de Monster gira em torno de um choque entre duas formas completamente opostas de enxergar o ser humano. De um lado temos o Dr. Tema, um homem que acredita que toda vida possui o mesmo valor, independentemente de quem seja a pessoa. Para ele, salvar uma vida é um dever, não uma escolha. De outro lado está Johann Liebert, alguém que enxerga a humanidade por uma lente completamente diferente. Para Johann, todas as diferenças desaparecem diante da morte. Ricos e pobres, bons ou maus, inocentes ou culpados, acabam exatamente no mesmo lugar. É por isso que o confronto entre esses dois vai muito além de uma simples perseguição entre protagonista e vilão. O que está em jogo não é apenas capturar Johann, mas decidir qual dessas duas visões de mundo prevalece. Existe uma ironia cruel nessa história. Foi o próprio Tema quem salvou Johann quando ele ainda era uma criança. Como médico, ele fez exatamente aquilo que acreditava ser o certo. Colocou a vida de um paciente acima de qualquer interesse. Anos depois, porém, ele passa a carregar um peso devastador. A sensação de que ao salvar uma única vida, ele tenha condenado centenas de outras vidas. Isso nos leva a uma das perguntas mais difíceis que Monster faz ao espectador. Fazer a escolha certa continua sendo a escolha certa, mesmo quando as consequências parecem provar exatamente o contrário? No fim das contas, Monster nunca foi apenas uma história sobre perseguir um serial killer. É uma história sobre escolhas. Ao longo da obra, Johann Liebert mostra o que pode acontecer quando uma pessoa perde completamente o sentido da própria existência. Quando tudo parece vazio e nada tem valor, a vida humana deixa de importar e a destruição passa a ser apenas mais uma possibilidade. Mas é justamente aí que a mensagem de Monster se torna tão poderosa. Enquanto Johann acredita que todas as vidas terminam da mesma forma e por isso nada realmente importa, o Dr. Tema escolhe seguir um caminho totalmente o oposto. Mesmo depois de tudo que ele sofreu, ele continua acreditando que cada vida merece ser salva. A verdadeira vitória de Tema não está em derrotar Johann pela força, está em se recusar a se tornar igual a ele. O mal pode nascer do trauma, do abandono e do vazio, mas a resposta para isso nunca será perder a nossa humanidade. Em um mundo cheio de dor, escolher agir com empatia ainda é um ato de resistência. E agora eu quero saber a sua opinião. Na sua visão, Johann Liebert é o vilão mais bem construído dos animes ou existe outro personagem que marcou ainda mais? Deixe sua resposta nos comentários. Se você curtiu essa análise, já se inscreva no Kazima Lab, deixe seu like e ative o sininho para não perder os próximos vídeos e até a próxima.